Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso ABRH ES Cast. O tema hoje é o Wellbeing, o poder do não na gestão do estresse. Vamos mergulhar juntos com a nossa convidada que veio lá de Portugal, aqui para o Congresso, para nos compartilhar o seu aprendizado, né, que como o autocuidado, o estabelecimento de limites, as práticas conscientes promovem ambientes mais saudáveis e sustentáveis. Fiquem conosco. Estamos gravando direto aqui do Congresso do Conex H, que é o maior congresso de recursos humanos aqui do Espírito Santo, edição 2025 da ABRH aqui do Espírito Santo. Quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, são eles as empresas Fornexus Digital, a BHD Comunicação. Ambas as empresas são empresas no ramo de audiovisual e comunicação corporativa. O ABRH ES Cast é o podcast que conecta as pessoas ao mundo do trabalho. Nossa missão é disseminar o conhecimento e as boas práticas nesse universo. Fiquem conosco, porque muitos aprendizados vão acontecer aqui na mesa agora. Os anfitriões aqui na mesa são voluntários da BRH aqui do Espírito Santo. Eu, Eliane Dalvi, estou como diretora de aprendizagem. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, olhos azuis. Estou usando o óculos da cor azul, de terninho azul. Já deu para ver que eu amo azul. Estou com uma camisa aqui do Congresso que tem os seguintes dizeres: somos comunidade, inspiração e desenvolvimento. E está aqui ao meu lado, meu parceiro e companheiro aqui, voluntário, Kleber Alves. Seja bem-vindo, Kleber. Obrigado, Eli. Mais um ano. Mais um ano. Estou muito feliz de voltar para essa mesa, para esse momento que é tão especial, onde que a gente pode trazer o conteúdo dos palestrantes para dentro do nosso podcast. Bem, eu me chamo Kleber Alves, sou um homem de 1,87 m, branco, cabelos pretos. Eu estou vestindo um terno azul, né? Azul, calça bege, e estou muito feliz de estar aqui para poder conversar um pouco sobre esse movimento do Wellbeing nas organizações. E a gente vai explorar bastante isso com uma pessoa muito especial. É a minha primeira entrevista internacional, gente. Daniela Lima é portuguesa, ela está aqui exclusivamente para o Congresso, para o Conex H, e professora universitária, licenciada, mestre em gestão de recursos humanos, pós-graduada em segurança do trabalho, doutora em comportamento organizacional, tem muito aprendizado aí, hein? Tem publicações científicas em revistas acadêmicas e capítulos de livros científicos. E é vice-presidente da APG e founder e manager, partner da Swifor. Falei certo? Falar. Tá certo. A Dani, gente, é uma das vozes mais influentes em Portugal quando o assunto é bem-estar, liderança, sustentabilidade humana nas empresas. Ela veio exclusivamente para o Congresso, né? Com um tema para poder abrir o Congresso, com o tema Wellbeing, o poder do não na gestão do estresse. Dani, prazer enorme ter você na nossa mesa. Se você quiser completar alguma coisa desse currículo maravilhoso, fique à vontade e fazer sua autodescrição. Bem, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui. É sempre um gosto estar no Brasil e principalmente aqui no Espírito Santo, que é uma terra linda de morrer. E as pessoas são fantásticas, têm-me acolhido de forma tão sincera, tão honesta, tão autêntica, e de facto para mim é extremamente importante esta autenticidade nas pessoas. Bem, eu sou uma mulher negra, de 48 anos, mas que na realidade parecem 20, tá? Não, bem menos, bem menos. E eu hoje, eu tive muito indecisa com relação à roupa que ia trazer,
porque eu gostava mesmo era de ter trazido um vestido vermelho, que tem imenso a ver comigo, ok? Mas optei por uma roupa mais discreta, ok? Porque eu acho que já não preciso, mas logo à noite, quem sabe? Eu adoro andar de ténis, a minha marca pessoal são os ténis e eu tenho, não vou dizer quantos tenho, mas tenho muitos, porque eu tenho ténis para todas as roupas, ou quase todas as roupas, Uau. todas as cores. E adoro linho e por isso optei por uma calça preta em linho e um blazer bege Elegantérrima. em linho. Obrigada. Você já está inspirando o próprio bem-estar, né? Está bem à vontade. Isso, sem dúvida, Eliane. E já para esquentar o nosso aprendizado aqui na mesa, né? Qual é a sua visão do Wellbeing dentro das organizações? Ela vai além das iniciativas pontuais, de estarmos só fazendo uma ginástica laboral ou mindfulness, né, nas empresas? E como podemos definir um bem-estar organizacional real e sustentável? Bem, as iniciativas em contexto organizacional e dentro das organizações são importantes para alavancar o bem-estar. Parece-me a mim que é importante perceber qual é a percepção que as pessoas têm do seu bem-estar. Para as organizações que querem de facto que o bem-estar seja estratégico, as organizações têm de perceber e fazer um mapeamento dos 4 eixos estratégicos do bem-estar, que são a saúde mental e a saúde das nossas emoções, perceber como é que as pessoas estão do ponto de vista físico, como é que elas se sentem, compreender também qual é a qualidade das relações sociais e não descurar toda a parte financeira. Mas quando eu falo da parte financeira, estou a falar da literacia. É importante as organizações fazerem assessments, perguntarem às pessoas como é que vocês estão, como é que vocês se sentem e como é que vocês veem estas iniciativas de bem-estar e como é que vocês veem o bem-estar dentro da organização. Este é o primeiro passo. Nós temos de ter uma radiografia daquilo que as pessoas sentem. Porquê? Porque senão eu, enquanto organização, tenho o dever e quero reclamar o dever de ser o facilitador de bem-estar, mas eu preciso saber o que é que as pessoas querem. Porquê? Porque neste momento temos um grande desafio que é, nós temos entre 4 a 5 gerações dentro das organizações. E nós queremos todas coisas diferentes, ok? Eu nesta altura do campeonato valorizo imenso ir jantar a um sítio elegante com as minhas amigas ou com os meus colegas, beber um bom vinho, correto? Se calhar ir a uma estrela Michelin, não é? Ter toda a experiência. Um jovem que acaba a licenciatura, que tem 24, 22, 23 anos, ele quer se calhar um fitness, quer provavelmente ter um free pass numa academia, quer, sei lá, ir fazer um outdoors, quer coisas diferentes. Então eu tenho de perceber o que é que todos nós queremos dentro das organizações para podermos olhar para o futuro, ok? E projetarmos que eixos é que nós vamos trabalhar. Nós sabemos hoje que um dos eixos que mais impacta, que está a impactar na saúde emocional e na saúde mental dentro das organizações é a questão da literacia financeira, ok? Porquê? Porque sejam os mais novos, sejam os mais velhos, nós não temos esta sensibilidade, ok? E isso é um eixo que é estratégico e que nós temos de olhar para ele e que podemos quase que dizer que é transversal a todas as pessoas. Não interessa se eu ganho muito, se eu ganho pouco, eu não sei gerir dinheiro, ok? Porque nós muitas das vezes na escola, nós não temos estes programas, ninguém nos ensina como é que isto se faz, parece que é intuitivo, mas não é, é preciso treino. Mas existem outros que não são tão importantes para uns e que são para outros. Então eu RH, tenho de olhar, tenho de perceber quem é que eu tenho. De forma individualizada. O que é que cada um quer, que é para ter quase que como uma ementa. Sim. Ok? E cada um vai buscar aquilo que é o melhor para si, ok? Tem que ter vários programas, depois com várias iniciativas e dirigidas para as várias pessoas e para os vários públicos que eu tenho dentro das organizações. É fácil? Não. Não. Opa, não. Não. Mas esse é que é o nosso desafio hoje, Isso. enquanto RHs, olhar para o futuro e para a sustentabilidade dentro da organização. Porquê? Porque eu quero fidelizar
eu quero ter os talentos, eu tenho a ideia e sei quem são os talentos que eu quero. E é isso que eu vou ter de trabalhar. Se eu quero estas pessoas comigo, eu vou ter de as fidelizar. Como? Percebendo o que é que elas querem e desenvolver as iniciativas e o conjunto de estratégias que é para facilitar o bem-estar. Ok? Ninguém te vai pedir. Muitas das vezes o que acontece é as pessoas sabem o que querem, não verbalizam o que querem. Nós, enquanto organizações, vamos adquirir um conjunto de iniciativas e depois dizemos, mas as pessoas não usam. Não aderem. Porque se calhar não é aquilo que as pessoas querem, ok? Então é muito mais fácil construir pontes através do diálogo. Eu, de RH, eu tenho de me sentar com as pessoas, eu tenho de falar com elas, eu tenho de ir ao local de trabalho delas, eu tenho de ter a minha equipa a olhar para as pessoas, quase como numa lógica como nós fazemos ao nível das associações, servir as minhas pessoas, ok? Este é que é o grande desafio dentro das organizações. Nossa, você falou tanta coisa aqui, me abriu várias caixinhas várias aqui. Caixinhas. Deixa eu pegar uma delas aqui. Se nós fôssemos criar uma trilha, eu estou lá no RH e agora eu quero fazer essa mudança, né, essa virada de chave. Eu tenho a missão, eu tenho a visão, e o propósito da empresa, os valores, né? Os valores que eu tenho agora que permear por toda a organização, mas eu tenho aqui também todo esse contexto dos 4, você chama de quadrantes, não sei, os 4 eixos, as 4 frentes, né, do bem-estar. Então, como seria se eu quisesse criar uma trilha? Então, primeiro eu faço a pesquisa, depois eu alinho com os papéis, porque os papéis têm que estar com a missão, visão. Como é que você pode aí, doutora, nos dar uma trilha? Se fosse falar em trilha para RH, é assim, né? Conecta a palavra, né? Então, o que é que eu faria em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu começaria por compreender quem são os meus líderes, quem são as minhas lideranças. E perguntar às minhas lideranças como é que eles se sentem e como é que eles sentem as equipas deles. Depois, em segundo lugar, eu iria perguntar às pessoas como é que elas se sentem, como é que elas se sentem em relação às lideranças e como é que elas se sentem em relação à organização. Que é para perceber se existe fit entre aquilo que é o propósito e os valores da organização e aquilo que é o meu propósito individual enquanto colaboradora e os meus valores. Depois, estes resultados, eu iria parar a minha equipa e iria pedir provavelmente ajuda. Porque a forma que ela introduziu que já é o exemplo, né? Sim. Não, eu iria pedir ajuda a outros profissionais de outras empresas, a especialistas, que é para perceber qual é o caminho que eu tenho de fazer. Porque este processo de mudança exige a tentativa e erro. Mas eu tenho de ter aqui uma visão. E, por exemplo, nós em Portugal, eu lancei umas reuniões em que nós reunimos vários profissionais daquele setor e que vamos todos partilhar. Porquê? Porque estamos todos em níveis diferentes de implementação de programas de bem-estar, ok? E compreender o que é que faz sentido naquela organização. Porque muitas das vezes o que se percebe é que as pessoas vão a congressos, vão a eventos, veem as outras empresas a fazer determinada coisa, pensam, isto é sucesso garantido, que isto é um case, mas não funciona assim. Até eu conseguir acertar e perceber efetivamente qual é o caminho, eu tenho de o fazer, ir fazendo. Então, depois de ter este expertise, eu tenho de perguntar, tenho de implementar as várias iniciativas, definir quais são os eixos que eu vou trabalhar. Eu não tenho de trabalhar os 4 ao mesmo tempo. Eu tenho que perceber o que é prioritário. Exatamente. E depois implementar, traduzir em iniciativas, comunicar. Programas de formação, lideranças, liderados e principalmente cá em cima, quem manda, sim, os CEOs, os managers, o que for, tem de dizer, isto é o que eu quero, este é o caminho. Porquê? Porque eu tenho... Isso, porque se isto não é o propósito, se o bem-estar não está no DNA e não é o propósito da organização, vai correr mal. Trava, se não estiver na cultura... Eu aí digo logo, olha, não vale a pena, não contem comigo porque isso não vai funcionar.
e depois ir medindo, monitorizando, ir perguntando às pessoas, está a gostar? Faz sentido? Faz sentido? Porque se não for isto, se não for desta forma, É uma cocriação, né? isso. É. A tal cocriação, a nossa cocriação, ok? Sem cocriar com a gestão topo, lideranças e as pessoas, não vai funcionar. Ô Dani, você, na primeira pergunta, você citou a questão das gerações. Yeah. Então você tem 4, 5 gerações nas empresas e o título da palestra fala sobre o não. Exercer o não de maneira pacífica, buscando o bem-estar. E isso é muito difícil para as gerações que chegam. Nós somos de uma geração que a gente aprendeu, às vezes, a aceitar por conta da carreira, por conta da pressão das organizações, a gente vem aprendendo a desapegar do não. Mas ainda é muito difícil. O jovem que chega hoje, ele já chega um pouco diferente. Bastante diferente. E ele tem uma relação com o não, não quero, obrigado, diferente do que a gente tinha, do que os nossos pais tinham. Mas isso não pode parecer imaturidade de a pessoa fazer essa... falar mais não do que sim. Eu entendo o poder disso, mas será que dentro do que você tem visto nas empresas, como é que está essa situação? Uma grosseria? No meu entendimento, enquanto profissional, é assim, eu quando comecei a trabalhar, disseram-me assim, o horário de entrada é às 8h30, o horário de saída, who knows, ok? Mas a realidade é que nós não podemos estar a trabalhar 24/24. Os jovens hoje sabem perfeitamente bem o que é que eles não querem. Agora, resta saber quando eles nos estão a dizer que não é? Como é que nós estamos a entender esse não? Porque não é o nosso mindset. E eu acho que nesta altura do campeonato se calhar eles têm de aprender a dizer que não, têm de compreender quais são os nãos que eles devem dizer, mas nós também temos de olhar para eles e aprender alguma coisa com eles. Porque, a bem da verdade, quando nós temos necessidade de fazer palestras a explicar o poder do não, é porque também não estamos a fazer as coisas bem feitas, ok? Pronto. Então aqui eu acho que nós temos de entrar com uma ferramenta que é muito importante, que é o bom senso, ok? O bom senso. Eles podem, muitas das vezes, não estar a fazê-lo de forma adequada, porque também não sabem. Maturidade, né? Mas nós pais somos muito responsáveis por isso, sim, não é? Tá. E nós também, mais velhos, não estamos habituados a dizer não. Então entendemos um não como falta de empenho, como falta de motivação, como descomprometimento, que não é necessariamente isso. E quando é que eu comecei a pensar nisto? Quando eu dou aulas a jovens, dou aulas a adultos, e esta mistura entre os mais novos e os mais velhos de facto traz aqui desafios, mas é possível construir pontes, é possível encontrar um meio caminho em que os jovens entendam que é verdade, não temos de fazer sempre maratonas, que temos alturas em que temos de fazer alguns sprints, e nós mais velhos temos de entender que não podemos fazer da vida uma maratona. Porquê? Porque nos esgotamos, não é? E eu acho que os mais novos viram os pais a esgotar-se e não querem ir pelo mesmo caminho. Agora, se é certo ou errado, é difícil. Até é teve algum ponto de ruptura assim na sua carreira, quando você olhou e falou assim, opa, isso aqui eu entendi agora, eu entendo o poder do não, e começou a trabalhar essa temática, criou esse movimento, teve algum ponto? Algum momento? Sim. Eu adoro aquilo que eu faço, eu amo. Eu não sinto que estou a trabalhar, eu sinto que eu sou feliz, eu sinto-me feliz, eu sinto-me realizada, eu nunca pensei chegar até aqui. É um desafio muito grande ser mulher, é um desafio muito grande ter-me imposto num mundo em que é um mundo muito masculino, correto? Agradeço a todos os homens que me deram a oportunidade,
ok? Porque existem homens que acreditam em nós e Sim. nos dão a oportunidade, e em particular agradeço imenso ao meu pai e ao meu marido por acreditarem sempre em mim. Mas há uma altura da vida em que nós sentimos que, do ponto de vista emocional, nós não estamos bem, que estamos para além daquilo que é o normal. E quando nós percebemos que nós nos estamos a escutar, eu sou uma pessoa extremamente criativa, e quando eu deixo de ter novas ideias, e quando eu deixo de conseguir produzir, então há qualquer coisa que não está bem. Eu não posso estar sempre conectada, eu não posso estar sempre ligada, eu não vou ser a melhor, eu vou ser apenas mais uma profissional Quem que deu o seu contributo. Ser, Ok? Eu tenho de ser a minha melhor versão sem me esgotar. Se é fácil, não. Se quero continuar a fazer este caminho, quero, é importante, mas tenho de o fazer de outra forma. Tenho de me respeitar, tenho de respeitar os meus limites e tenho de ir buscar energia àquilo que me faz bem, que é a minha família, são os meus filhos e ao meu marido. E eu tenho de ter tempo para mim. Eu tenho de ter tempo para ir a um ginásio, não é? A uma academia. Eu tenho de ter tempo para ir a uma massagem. Eu tenho de ter tempo para ir ao cabeleireiro. Eu tenho de ter tempo para ir a um shopping. Eu adoro shopping. Eu fico preocupada quando eu não vou a um shopping fazer umas compras. Para mim é importante, faz-me bem, ok? É assim que eu me bom sinto. ver uma vitrine, né? Eu adoro. Não pensar, Não cozinhar, pensar, ter tempo para cozinhar, não pensar, é ótimo. E vindo desse lugar, né, que você nos traz aí justamente do autocuidado, né, que começa de dentro para fora, porque Sem senão dúvida. você não gera o exemplo, né? Isso. Nem vai estar aqui para gerar, né? Vai estar doente. Exatamente. É isso. E para se manter sustentável. Quais são os impactos visíveis tanto para as equipes quanto para as empresas quando o bem-estar entra na estratégia da organização? Olha, temos pessoas que dão suporte, pessoas que se preocupam com outras pessoas, pessoas que têm capacidade de inovar e de criar, correto? Pessoas mais envolvidas com a organização, e as pessoas não mudam porque lhes oferecem mais dinheiro. As pessoas sentem que aquela é a sua casa, ok? Eu neste momento, se me disserem assim, olha, vais dar aulas para outra universidade porque é muito melhor, eu gosto do sítio onde eu estou, eu sinto-me apoiada, eu sinto que sou importante, que causo a diferença e que posso fazer a diferença na vida de alguém. Então eu não vou mudar por mais meia dúzia, como se diz em Portugal, meia dúzia de tostões, correto? Eu vou ficar ali. Portanto, eu quando tenho o bem-estar dentro das organizações, eu tenho as pessoas fidelizadas, eu tenho um bom marketing organizacional e principalmente eu tenho produtividade. Eu vou gerar lucro, porque no final é assim, vamos ser sinceros, as organizações investem no bem-estar porque de facto o bem-estar se traduz em ganhos estratégicos para a organização, não é? E todos nós, no final do dia, precisamos ter dinheiro para pagar as contas, correto? Com certeza. Então, eu tenho tanta pergunta para fazer. Não dá para duplicar o tempo, não? Fazer podcast em congresso seria um desafio, porque o tempo é muito curto, mas assim, eu estou extremamente interessado em entender mais. Eu acho que falar não tem um poder enorme de economizar energia, de fazer a gente bem, e tem tudo a ver com bem-estar realmente, né? Você tem algum exemplo de uma empresa que adotou esse movimento para si, colocou no DNA e mudou a organização? É assim, nós neste momento temos várias empresas multinacionais a fazer esse movimento. Acontece que assumir o bem-estar como estratégia, nós não vemos ao final de 3 meses, não vemos ao final de 6 meses, não vemos ao final de 1 ano, porque é um comportamento. Estamos a trabalhar com pessoas, estamos a mudar comportamentos, ok? É um processo que perdura no tempo, ok? Nós precisamos de ter vários anos de investimento, precisamos de treinar muitos líderes e as pessoas para elas mudarem o comportamento. É assim, eu gostava que houvesse uma medida daqui a 6 meses ou daqui uma a 5 anos. Não funciona assim. Nós próprios, para mudar, também é muito difícil. Eu quero mudar.
Mas eu, para mudar, eu demoro muito tempo até conseguir mudar. Primeiro tenho que ter consciência, depois tenho que trabalhar comportamentos e só depois é que eu mudo. E muitas das vezes nós temos recaídas e nas organizações acontece exatamente a mesma coisa, porque as organizações são pessoas, as organizações somos nós, correto? E então, se as organizações somos nós, elas por natureza são imperfeitas e necessitam do seu tempo para mudar. É assim como as pessoas mudam pelo amor ou pela dor, as organizações também. É melhor que elas mudem pelo amor, né? Isso. Fica mais leve. Pelo aprendizado, Isso né? aí. Errando e acertando. E já estamos chegando ao final do nosso aprendizado aqui. Muito é uma obrigada. pena, né? Como o Kleber falou, a vontade de fazer várias perguntas. Mas aproveitando aí para você já dar um resumão de tudo que você tem para nos contribuir, falando agora especificamente para os gestores de RH, para os líderes, para os colaboradores e para os empresários, qual a mensagem que você deixaria para que, de fato, eles consigam se autocuidar e gerar pessoas mais engajadas, gestões mais humanizadas e colaboradores mais felizes? Qual é a mensagem aí que você deixa? Ou convite? Deixo uma mensagem super simples. Em primeiro lugar, permitam-se. Ok? Permitam-se. Permitam sentir, permitam, ouçam o vosso corpo, ouçam a vossa mente e olhem para as vossas pessoas. E mais, partilhem muito. Há empresas e pessoas que já fizeram e estão a fazer o caminho, que nos podem dar estratégias. Há eventos, há congressos, há reuniões, porque as dores dos outros são as nossas dores, ok? Portanto, permitam-se, sejam críticos e pensem que parece que já está tudo inventado e que é tudo fácil e que não há nada mais. Há muito, podemos fazer muita coisa, não precisamos de investir muitos recursos, mas podemos fazer coisas muito simples que nos fazem muito bem a nós e que nós conseguimos transferir para as nossas equipas, para as nossas organizações. E sejam humanos. Eu acho que a palavra é: vamos ser humanos, vamos tratar os outros e vamos nos tratar bem. Sejamos a melhor versão, ok? Não custa muito, é só dar oportunidade às pessoas e a nós. Muito bom. O óbvio, é isso, é o óbvio. Vamos voltar ao óbvio. A gente esquece, né, do óbvio. Sim, vamos ser simples, vamos dar, não vamos, quando nós estamos a dar ao outro, nós estamos a fazê-lo de coração, portanto, nós estamos capacitados porque nós estamos bem. E o objetivo aqui é que as pessoas, quando vão para o trabalho, se sintam bem e quando saem do trabalho tenham muita vontade de regressar às suas casas com energia, com vontade, sem trazer os conflitos, sem trazer questões, que sejamos verdadeiramente abençoados pelo dom da vida, porque a bem da verdade é que nós passamos muito tempo no trabalho, passamos muito tempo com os nossos colegas e então vamos ser para eles aquilo que nós somos em casa para a nossa família. E vamos levar isso todos os dias para o trabalho. Eu quero que os outros estejam bem e quero estar bem. Ok? Eu acredito muito na energia, no cosmos, no que nós damos, no ciclo da vida, na energia que nós geramos para os outros e a energia que os outros podem gerar. Ok? E esse lugar de sermos autênticos nos conecta mais. Sem dúvida. E nos conecta mais Sem de um dúvida. lugar de autenticidade. Isso. E aí as conexões ficam mais genuínas e sustentáveis, verdadeiras, né? Porque às vezes eu posso fazer só um negócio com você e depois não vai fazer mais, porque não deu liga, que a gente fala, porque não foi bom para dois, não teve transparência. Isso. E o quanto mais esse lugar do relacional, que é um dos pontos importantes, Sem dúvida. vai fazer uma mudança no individual e no coletivo, né? É isso. Eu sempre isso. falo que o jogo tem que ser fair play, né? Tem que ser um Sem jogo dúvida, justo sem sempre. dúvida. Apesar das relações trabalhistas, tem que ser um jogo justo. E é um bocado aquilo que a Eliane está a dizer. Nós temos de ser autênticos, temos de ser honestos e temos de passar aos outros a nossa verdade. E quando nós somos verdadeiros,
Epá, é tão bom. Os outros podem não ter as mesmas intenções, mas eles acabam depois por se sentir um bocado ridículos por ter vindo numa má vibe, não é? E nós dizermos, ok, tudo bem, eu estou a perceber, mas ainda assim eu não funciono dessa forma. Isso é tão bom. Desarma as pessoas. Com certeza. E não simplesmente por não. O não, que explicado. tenha explicado. Não explicado, explicado, não verdadeiro. Eu gosto muito da escala de Hawkins, né? Isso é muito forte nas empresas, mas isso é papo para outro podcast. Doutora Daniela Lima, como é que a gente acha você nas redes sociais? No LinkedIn, Daniela Lima, e é só digitar. Está ótimo, eu estou lá linda, maravilhosa, poderosa. E também ela tem um podcast que eu assisti para estar aqui, mas tem várias coisas que poderia surgir mais, mas ela tem todo um podcast falando sobre Wellbeing, várias experiências que também vale a pena estar aí como um aprendizado para vocês. Quero agradecer em especial a vocês, obrigada aqui pelo aprendizado, obrigada a vocês por estarem aqui conosco. Muito bem, que essa conversa tenha inspirado, que tenha despertado novas ideias e deixado uma semente de bem-estar na vida da gente. Muito obrigado. Você que está nos assistindo, pegue esse conteúdo, compartilhe, dissemine o conhecimento, porque esse é o nosso objetivo com a BRH ESCast. Obrigado, até a próxima.